Glória a Deus. Pastora Kátia já está aqui, né? Nova edição, né, do nosso IBNV News. Hoje, né, nós vamos estar falando no tema, né, do nosso ano, que é o sobrenatural. E o tema da nossa palavra hoje é que o sobrenatural é um chamado para todos. Então, fala assim, o sobrenatural é um chamado para mim. E vamos abrir a palavra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 19 ao 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 19 ao 21. Amém. Senhor, eu amo a Tua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar no coração de cada um dos Teus filhos, que cada um, Senhor, venha entender a Tua palavra, abra o entendimento, Pai, de cada um de nós, para compreender as verdades da Tua palavra, e em nome de Jesus nós repreendemos tudo aquilo que vem, Senhor, para distrair, para roubar a palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e eu peço a Deus que o Senhor venha, Senhor, trazer, Senhor, paz ao coração de cada um de nós, e que cada um de nós decida, Senhor, nesse ano de 2024, a viver o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Podeis assentar. Como nós temos ministrado, né, desde o nosso Réveillon, desde o 31 de dezembro, né, e 1º de janeiro, esse é o ano do sobrenatural, né? E o sobrenatural é algo, né, a própria palavra, né, a raiz da palavra fala sobrenatural. É alguma coisa que está acima do natural, né, que não é natural, é algo que está acima daquilo que é natural. E um chamado para o sobrenatural é um chamado de Deus para todos nós, enquanto igreja do Senhor, e também para cada um de nós, enquanto crente, enquanto pessoa única que serve ao Senhor. Né? Não é só um chamado, né, pastoral, um chamado para os servos, para aqueles que servem na Igreja Batista Nova Vida, mas é um chamado para todos nós que somos cristãos. É um chamado para cada um de nós. E esse texto, obrigada, irmã Cida, esse texto que nós lemos aqui, né, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele é muito claro em dizer isso. Né, porque para viver o sobrenatural, nós precisamos fazer isso que está escrito aí no primeiro versículo, né, no versículo 19, que é: não apaguem o espírito. Né? É algo que nós precisamos viver e buscar todos os dias da nossa vida, né? Ter o Espírito Santo em nós, vivo, a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Né? Não tratar com desprezo as profecias, mas colocar à prova todas as coisas e ficar com aquilo que é bom. Um homem chamado Bill Johnson, ele disse que você precisa conhecer o poder da verdade e a verdade sobre o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder do Senhor e nós precisamos conhecer a verdade sobre o poder de Deus. E o poder de Deus, ele está disponível para cada um de nós. Né? Aquilo que acontecia lá nos evangelhos, quando nós lemos a Bíblia, os milagres, as coisas extraordinárias, sobrenaturais que aconteciam, né? Não é só para aquele tempo, é para nós hoje também, é para que nós também possamos viver esse sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. E Ele, né, Jesus, Ele nos envia para que nós possamos ser testemunhas dEle. E por isso que nós precisamos ter o poder de Deus em nós. Por isso que nós precisamos viver no sobrenatural, para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos testemunhar de quem é Jesus nas nossas vidas, para que nós possamos mostrar para as pessoas que estão lá fora o amor de Deus através do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E o alvo do sobrenatural é que nós sejamos testemunhas de Jesus. Né? Para que então que eu vou viver o sobrenatural? Para que eu quero o sobrenatural? É só para mim viver, né, cheio do Espírito, né, falando em línguas, vou andar aí pelas ruas, né, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando? Não.
né? Também, mas principalmente para que nós sejamos testemunhas de Cristo. Atos capítulo 1, versículos de 8 a 9, né, nos deixa uma palavra sobre isso. Vamos estar lendo? Atos capítulo 1, versículos de 8 a 9. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, o poder de Deus sobre nós, o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, é para que nós sejamos testemunhas dele aqui na terra. Né, aqui, né, descrevendo aqui, né, a ascensão de Jesus, né, quando Jesus sobe aos céus, né, e ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, e através desse poder em nós precisamos ser testemunhas de Jesus lá fora, né, onde nós estivermos. Outra coisa também, nós precisamos, né, o alvo do sobrenatural nas nossas vidas, além de sermos testemunhas de Cristo, é edificar a nós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. A parte inicial do versículo, porque depois nós vamos ler a parte final. Então, 1 Coríntios 14, 4 fala assim: o que fala em línguas, a si mesmo edifica. Então, quando o poder de Deus desceu sobre o povo de Israel, né, sobre o povo judeu ali no Pentecostes, a manifestação que veio sobre eles foi o falar em línguas. Né? E aqui nesse texto, né, fala que, sobre o dom de línguas, né, e fala que o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Então, o sobrenatural de Deus na nossa vida também é para que nós possamos nos edificar. Para edificar nós mesmos. Porque quanto mais nós experimentamos de Deus, mais nós crescemos na nossa fé. E quanto mais nós crescemos na nossa fé, mais nós somos edificados nessa fé. Então, nós precisamos do sobrenatural para que nós possamos nos edificar. E não somente isso, edificar também a igreja do Senhor. Né? Aí, nesse mesmo versículo, capítulo 14... Espera aí que as páginas aqui da minha Bíblia passaram. Capítulo 14, versículo 4, a parte B, né, que continua. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, nós precisamos edificar nós mesmos, e quando nós estamos no sobrenatural, nós somos edificados, e também edificar a igreja do Senhor. Quando uma igreja inteira se propõe a viver, a buscar o sobrenatural de Deus, essa igreja ela é edificada. Porque quando há profecias na casa do Senhor, essa igreja é edificada. Então nós precisamos, o alvo do sobrenatural nas nossas vidas também é edificar a igreja do Senhor. E Atos, capítulo 4, versículo 9, traz para nós mais um alvo, né, do sobrenatural nas nossas vidas. Atos, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Nessa ocasião aqui, né, Pedro e João estavam diante do Sinédrio, porque os doutores ali, né, as pessoas importantes, estavam questionando eles por que eles haviam curado, o que aconteceu, por que eles tinham curado uma certa pessoa, um certo homem. Né? E eles demonstraram depois, quando a gente lê todo o texto aqui, né, nesse contexto, eles demonstraram que eles fizeram isso por causa do amor de Deus na vida deles. Né, por causa do amor do Senhor na vida deles, eles como igreja, como aqueles que haviam recebido o poder, haviam recebido o revestimento do Espírito Santo, eles estavam ali para amar o próximo. Então, o ato, né, sobrenatural na nossa vida também vai nos levar a ter mais amor uns pelos outros. Amor pelo próximo, né? Amor pelos outros que não são tão próximos assim, mas que nós também devemos amar. Enfim, o amor de Deus vai se manifestar nas nossas vidas quando nós realmente vivermos esse sobrenatural dele na nossa vida. E por último, né, e não menos importante, o alvo do sobrenatural nas nossas vidas também é para que nós possamos viver plenamente a vida cristã. Vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 8. Mateus, capítulo 10, versículo 8.
Senhor, eu amo a tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra de amor. Mateus 10:8 diz assim: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Isso aqui é viver plenamente a nossa vida cristã, né? É exercendo os dons que o Senhor tem nos dado. É colocando em prática aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E nós precisamos fazer todas essas coisas. É o alvo do sobrenatural nas nossas vidas. Ser testemunhas de Cristo, edificar nós mesmos, edificar a igreja, amar o nosso próximo e viver plenamente a vida cristã. É o alvo. E o poder de Deus é para que nós possamos cumprir os propósitos dele na nossa vida. Ano passado nós tivemos aqui, né, a nossa campanha de propósitos, né, onde nós ficamos aí, né, 41 dias, né, sendo edificados e buscando ao Senhor sobre o propósito dele para a nossa vida. E unindo a isso, né, a esse propósito, a esse tempo que nós vivemos com o Senhor, nós podemos entender que o poder de Deus para nossas vidas é para que nós possamos cumprir os propósitos dele para nós. Né, o sobrenatural de Deus em nós é para que os propósitos se cumpram. E Deus, ele tem propósito para cada um de nós. Você crê? Eu também creio. Né? Deus, ele tem propósito para a vida de cada um de nós. Mesmo que às vezes a gente fala assim, na minha vida não tem propósito não. A minha vida vou viver na minha vida, né? Deixa a vida me levar. Mas na verdade não é assim. Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. De cada um. Até do mais bebê. Acho que o mais bebê hoje aqui é o neném da Viviane, né? Acho que é o mais bebezinho de hoje aqui. Né? E a Gabriela, não sei qual que é mais novo, né? É a Gabriela? Então é a Gabriela. Desde a Gabriela até na vida da Gabriela, que acabou de nascer, né? O Senhor tem propósito. Ele tem propósito nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E para viver o sobrenatural, nós temos que entender que, em primeiro lugar, o combustível do sobrenatural é o amor. O amor é o combustível do sobrenatural nas nossas vidas. Nós precisamos amar, né? E é o primeiro mandamento que o Senhor nos dá, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que amar ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele precisa ser o primeiro. Né? Nós cantamos naquela música Já Estive em Outros Lugares, né? Ela fala: Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Ele é o primeiro, ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Né? Deus, ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E depois disso, né, depois de Deus em primeiro lugar, nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, para amar o outro, antes eu preciso me amar. Se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? Se eu não amo a Deus, que eu não vejo, né, como que eu vou amar o outro, meu próximo, que eu estou vendo? Então, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Nós devemos nos amar e amar ao outro, amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 1, a parte A, diz assim: sigam o caminho do amor. 1 Coríntios 14, 1a. Sigam o caminho do amor. Orientação do apóstolo Paulo. Inspirado pelo Senhor para nós. Que nós possamos viver isso. Que nós possamos seguir o caminho do amor. Né? Num mundo onde tanto ódio tem sido plantado, num mundo onde tanta maldade a gente tem visto, né? Temos visto, ouvido falar, nós precisamos seguir o caminho do amor. Como cristãos, nós precisamos seguir o caminho do amor. Né? Mesmo que a gente viva, esteja inserido num mundo que é mau. Né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mesmo o mundo, estando inseridos neste mundo mau, nós, como cristãos, nós precisamos seguir o caminho do amor. Nós precisamos amar. Amar uns aos outros, amar nós mesmos. Né? Volto a dizer, amar a Deus em primeiro lugar. Atos capítulo 4, versículos do 8 ao 10, nós vamos estar lendo,
Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, esse homem está curado diante dos senhores. Né? Aquele texto que eu falei um pouquinho. Né? Pedro e João ali, eles mostraram ali um ato de bondade. O próprio texto, né, fala que eles tiveram um ato de bondade em favor de um aleijado. Né? Eles podiam passar e deixar esse aleijado lá, mas eles usaram de amor. Esse ato de bondade em favor daquela pessoa foi uma atitude de amor para com aquele moço, com aquela pessoa que estava ali, aquele aleijado. Nós, né, como cristãos, precisamos ter atos de bondade no nosso viver diário. Né? Nós temos que expressar esse amor. Não é só falar assim, eu amo, né? Ou então pensar, eu amo, mas é ter atos, expressar o nosso amor através de atitudes, através de ações. Não é só dizer que ama, não é só pensar que ama, é expressar esse amor. Como cristãos, principalmente, hoje vocês vão ouvir muito eu falar isso, como cristãos, porque eu estou falando para nós, para mim e para cada um de nós. Nós precisamos expressar o amor de Deus. Né? Temos que expressar esse amor. E o objetivo final, né, não é experimentar o poder de Deus, nem desfilar o sobrenatural. Né? Você não vai fazer atos de bondade para aparecer, né, para se, como diz os alagoanos, né, para se amostrar. Né? Você vai ter esses atos de bondade simplesmente para experimentar o poder de Deus. Porque, às vezes, né, quando a gente se acha muito bonzinho, eu fiz isso, eu dei esmola, eu ajudei fulano, né? Tem gente que gosta de se vangloriar, né? Tem gente que a soberba está ali, enraizado no coração, e quando ele faz alguma coisa, ele quer, né, mostrar para todo mundo. Às vezes põe até nas redes sociais, né? Doei não sei quantas cestas básicas, fiz isso, fiz aquilo. Está desfilando ali, né, a bondade. Quando nós somos bons de verdade, a gente não precisa fazer isso. O próprio Senhor é que nos leva a níveis maiores. Né? O Senhor é que como é que... Perdi a palavra. É o Senhor quem nos leva cada vez para mais alto, né? Mas quando nós simplesmente temos um coração que é bom, sem a soberba fazer parte das nossas vidas. O sobrenatural em nós não é para que nós possamos usar como um trunfo pessoal. Você viu? Hoje eu falei em línguas. Você viu? Hoje eu profetizei na igreja, rodei, fui no sapatinho, fiz e acontecia no culto hoje. Para quê? Não é para isso. Não é para nós nos mostrarmos, não é para falar, né, glória, olha como eu sou santo, olha como eu sou, né, a santinha ou o santão, né? Não é para isso, mas é para amar e servir as pessoas que estão ao nosso redor. O poder de Deus, o sobrenatural de Deus na nossa vida é para expressar serviço e amor. Amor uns pelos outros. É ser, né, uma boa notícia para alguém que está sofrendo. É você levar uma palavra de amor para alguém que está ali num momento de tristeza. Né? É você ser a resposta para a necessidade de alguém. Né? Hoje, quem trouxe aqui, né, o alimento, hoje nosso culto de primícias, quem trouxe o alimento, com certeza você trazendo esse alimento aqui, pode ser uma coisa, pode ser 1 litro de leite, pode ser um óleo, pode ser um sabonete. O pastor já contou aqui uma vez. Que nós estávamos passando, quando morávamos em Belo Horizonte, uma situação muito difícil financeiramente, e quando chegava o culto de primícia, a gente queria levar alguma coisa. O que nós vamos levar? Às vezes a gente levava um sabonete. Era o que a gente tinha, que podia levar naquele momento. E a gente levava. E às vezes, quando você traz aqui essa oferta, é a resposta de Deus para a necessidade de alguém. Você pode ser o instrumento, a resposta de Deus na vida de alguém. E isso é viver o sobrenatural de Deus. Nós não sabemos quem é que vai receber esses alimentos, mas eu tenho certeza que de amanhã para depois alguém vai aparecer precisando. E você contribuiu com esse seu ato de bondade para abençoar, para levar a resposta para a necessidade de alguém. É servir ao Senhor, né? É você
Falar do amor de Deus para as pessoas que estão distantes dele, né? Isso também é amor. Né? Lembrar de alguém e mandar uma palavra e fazer uma oração. E se dispor a fazer parte da vida daquela pessoa, a ajudá-la de alguma forma. Né? O pastor tem colocado no grupo da igreja, né, todos os dias no devocional, o irmão Eli também, né, já tem uns 2 ou 3 anos que o irmão Eli diariamente coloca ali um devocional, né, no grupo da igreja, e o pastor nesse ano, né, ele tem feito todos os dias, está lá no grupo, né, do WhatsApp, o devocional diário, né, e nós podemos usar isso, né, usar a estratégia, as redes sociais que nós temos, para mandar uma mensagem para a vida de alguém, né, para encaminhar aquilo ali, né, para alguém. Talvez alguém esteja precisando de ouvir aquela palavra específica. E nós precisamos ser esses instrumentos de Deus. Nós precisamos deixar, né, que o Senhor nos use como instrumentos dele em todos os lugares. Né? Talvez é uma vizinha nossa que está precisando, talvez é alguém da nossa família que está precisando pelo menos de uma conversa. Só de um bate-papo, de um cafezinho. Não sei, mas Deus ele nos mostra, Ele nos orienta. E nós precisamos estar atentos. E quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, nós somos sensíveis para ouvir a voz dEle e obedecer àquilo que Ele tem nos mandado. E nós precisamos dessa sensibilidade. Amém? Então, o combustível do sobrenatural é o amor. Para viver o sobrenatural também, entenda que o sobrenatural é para todos. O sobrenatural não é só para alguns. O sobrenatural de Deus é para cada um de nós, é para todos nós. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, a parte B, depois que falou para seguirmos o amor, aí ele vem e diz, e busquem com dedicação os dons espirituais. Está no singular ou no plural? Cadê as professoras aí? Está no plural, né? E busquem, não é e busque, não está dirigindo a uma pessoa, está dirigindo a todos. Busquem com dedicação os dons espirituais. Busque com dedicação os dons espirituais. Né? A Bíblia está repleta deles. Né? Coríntios também, né, é um livro que fala bastante sobre os dons espirituais. Né? Então, tudo aquilo que o Senhor escreve aqui e que o Senhor deixa como promessa para nós, é para todos. É para todos nós. Todos nós precisamos receber, buscar com dedicação os dons espirituais. Mateus capítulo 28, no final do texto, né, ele vem falar para nós sobre ir por todo mundo pregar o evangelho. Isso não é só para alguns, isso também é para todos. Busca o dom. Que dom? Dom de pregar a palavra de Deus. João 14, né, que é quando o Senhor faz um discurso ali com os discípulos, né, e falou para eles, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. O Senhor faz um grande discurso e fala que o amor fazia parte da vida dele, dos discípulos, e também fazia parte do amor do Pai, da vida do Pai. Também é uma promessa de Deus para nós, que Ele foi preparar um lugar. Atos capítulo 1 e 2, que nós lemos, né, a descida do Espírito Santo, vidas sendo transformadas pelo Senhor, o Espírito Santo descendo, né, como ali no dia de Pentecostes, como línguas de fogo, e trazendo um renovo, e trazendo um avivamento no meio do povo. E naqueles dias ali, depois que saíram dali, muitas vidas se convertendo por causa do poder de Deus na vida daqueles homens. Isso é promessa de Deus, isso é dom espiritual para a minha vida e para a sua também. Joel capítulo 2. Nós cantamos música aqui que fala sobre isso, né? Lembra aí o verso? Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Vocês estão aqui, gente? Vamos de novo. Vem fazer o que nenhum homem fez. Solta essa voz. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Nós cantamos, inclusive, um pedacinho hoje, né, dessa canção. O que está escrito em Joel? Vocês já tiveram a curiosidade de ver? O que está escrito em Joel? Vem fazer o que está escrito em Joel. Talvez você canta e não sabe nem o que está escrito lá em Joel, capítulo 2. Não sabe nem o que você está cantando.
a gente precisa prestar atenção. Lá em Joel está dizendo que o Senhor vai derramar o Espírito sobre a terra. Está dizendo que o Senhor vai derramar, não é só sobre alguns não, fala sobre os velhos, sobre os jovens, que vai derramar sobre todos o Espírito Santo. É um derramamento do Espírito Santo, é um avivamento, né? Que é o que o final da estrofe fala. E tudo isso são promessas de Deus para todos nós. Não é promessa só para alguns, é promessa para todos nós. E diante de qualquer dificuldade ou limitação, eu preciso me lembrar de algo que também está escrito na palavra: recebe quem pede. E alguns não recebem, por quê? Porque não pedem. A Bíblia fala: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Muitos não recebem porque não pedem. Tem gente que fala assim: para que eu não vou pedir não. Deus, no momento de Deus, na hora de Deus, Ele vai derramar sobre a minha vida. Sim, é na hora de Deus, é no momento de Deus, é no dia que Deus quiser, mas você pode pedir. E quando Deus vê o seu coração sedento, o seu coração buscando, o seu coração pedindo para Ele, Ele vai se apressar em te abençoar. Ele vai se apressar em derramar sobre você o poder do sobrenatural, para que você viva as promessas dele para a sua vida. Certa ocasião, Moisés, lá no Velho Testamento, né, veio um enviado lá, né, falar com Moisés assim: Moisés, mas espera aí, tem um povo ali que está profetizando. Sabe o que Moisés responde para eles? A resposta está lá em Números 11, 29, não sei se está aí. Números 11, 29, Moisés responde assim: seria bom que todos profetizassem. E aquela pessoa foi lá falar com Moisés, falou assim: Moisés, tem outras pessoas profetizando, Moisés. É você que é o nosso líder. É só você que pode profetizar. Vou ler o texto, mas Moisés respondeu: você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Eles esperavam que só Moisés profetizasse. Mas Moisés fala para eles assim: quem me dera se todos fossem profetas. Você é um profeta do Senhor. Então você precisa profetizar. Nem que seja abrir a palavra do Senhor, lógico que não é, né, da profetada não, tá? Não estou dizendo isso. Se Deus não falou, não diga para ninguém. Daqui a pouco você vai pensar assim: eu vou lá falar com Ivaneide. Ivaneide, eis que te digo, filha minha. Né? Não, gente, falsidade, heresia, não. Nós prezamos por aquilo que está escrito na palavra. Amém? Mas eu posso profetizar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Eu posso abrir a Bíblia lá no Salmo 23 e declarar e profetizar sobre a minha vida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos e continuar, né? Eu posso profetizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é para mim. Nós temos que entender isso. A palavra de Deus não é só para alguns. O poder de Deus não é só para alguns. O poder de Deus é para todos. A palavra do Senhor, as promessas de Deus, elas são para todos nós. Seria bom que todos profetizassem. Foi a resposta de Moisés. E é a resposta de Deus para nós hoje também. Que nós possamos buscar ser profetas do Senhor, onde nós andarmos, onde nós estivermos. Levar o recado de Deus para a vida das pessoas. Levar o amor do Senhor para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sem a manifestação do sobrenatural, o nosso cristianismo é incompleto. Porque é promessa de Deus que o sobrenatural esteja sobre as nossas vidas. Jesus falou que coisas maiores nós faríamos, e para fazermos coisas maiores, nós precisamos do sobrenatural. Se não tiver sobrenatural, não tem coisas maiores. Então, se não há manifestação do Espírito, do sobrenatural, o nosso cristianismo, ele é incompleto. Nós precisamos buscar o sobrenatural de Deus sobre nós. Né? É algo, às vezes, que a gente pensa assim: é algo difícil. Isso é muito difícil, pastora. É muito difícil isso. Realmente não é fácil, mas quem disse que seria fácil? O reino de Deus, ele é conquistado, é por esforço, é a força. Não é para ser leve.
Nós vivemos uma vida de guerra. Nós vivemos em guerra todos os dias da nossa vida. E nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Todos os dias está sendo postado no grupo da igreja, no Instagram, a leitura bíblica. E o pastor esse ano fez uma mudança no plano de leitura. Colocou um pedaço do velho, um pedaço do novo, para aqueles que quando chega na parte que diz que é cansativa do Velho Testamento, não se cansarem e não pararem a leitura, mas continuar, porque o Novo Testamento realmente, né, ele é mais gostoso de ler, porque no início, né, ali nos evangelhos, ele vem contando as histórias, então a leitura flui melhor. E aí, muitas vezes, hoje é dia 14, você já perdeu 14 dias. Não sei se todos estão lendo, você sabe. Eu não sei, eu sei de mim, que eu estou lendo. Mas cada um sabe de si. E uma das formas de ter o sobrenatural de Deus nas nossas vidas é alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. É lendo a Bíblia. É conhecendo a palavra do Senhor. É buscando o conhecimento da palavra. É nos alimentando daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Aí falar é difícil. Como a Adriel falou, acho que foi ontem na pregação do Rei de Ruptura. Né? Às vezes passa muito tempo com outras coisas. Passa muito tempo lá nas redes sociais. Né? O Elton até falou que cada celular tem um lugarzinho lá que você olha quanto tempo que você usou naquele dia de Instagram, por exemplo. Lá fala quantas horas você ficou. E aí? 2, 3, 4 horas, 10 horas no Instagram, e quanto tempo lendo a palavra do Senhor? Quem tem o costume de ler, consegue ler esses 3 capítulos em 15 minutos. 15 minutos do seu dia. O que você faz em 15 minutos? Consegue ler 3 capítulos. Quem não tem muito costume de ler, leva o dobro do tempo, um pouquinho mais, 30, 35 minutos do seu dia. Gente, por mais que nós sejamos atarefados, por mais que nós tenhamos compromissos, por mais que nós tenhamos 1001 coisas para fazer, nós podemos parar 30 minutos do nosso dia para ler a palavra do Senhor. Ah, mas o meu dia é muito cheio. Acorda 30 minutos mais cedo. Ou dorme 30 minutos mais tarde. Mas não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Você quer viver o sobrenatural? Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Ore. Tenha comunhão com Deus através da oração. Até as crianças sabem que o telefone do céu é a oração. Para falar com Deus é através da oração. Aí muitos, né, deixa o dia passar, acorda apressado, nem lembra de Deus. Vai dormir, esquece de orar. Vai comer, não lembra. Gente, nós temos que manter o nosso relacionamento com Deus. E uma das formas de manter o nosso relacionamento com Deus é tendo um diálogo com Ele. É conversando com Ele. É orando. É falando com Ele, ouvindo Deus falar conosco. Não é uma conversa que só eu falo, e Deus só fica lá do céu, longe lá do céu sem se importar comigo. Não. Né? Deus está próximo, Ele quer falar conosco nos nossos momentos de oração. Nós precisamos, às vezes, no momento de oração, ter um tempinho de silêncio para ouvir Deus. A gente fala tanto, a nossa mente às vezes está tão conturbada com tantas coisas, que a gente não tem tempo para parar para ouvir Deus. E aí, a nossa vida espiritual só vai indo por água abaixo. Nós só vamos esfriando na nossa vida espiritual. Por quê? Não temos comunhão com Deus. Você pode dizer que você tem comunhão, que você é amigo de alguém, que você vê uma vez no ano e só conversa nessa vez, só um oi fulano. É um conhecido seu. E muitas vezes nós estamos tratando Deus como um conhecido na nossa vida. Como alguém que está lá longe, distante, que de vez em quando eu vou lá e falo, oi Deus. Como é que é a música da Isadora Pompeu? Tem uma música dela que fala alguma coisa assim, né? Às vezes nós estamos tratando Deus, né, como um conhecido. Mas Deus, Ele não quer ser um conhecido. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ter comunhão constante e diária conosco. Nós não podemos tratar Deus como um conhecido. Deixar Deus de fora da nossa vida. Não dar prioridade para Ele no nosso dia a dia. Nós queremos viver o sobrenatural. E o sobrenatural começa também
Não só, né, na minha leitura bíblica, mas também no meu relacionamento com Deus, na minha comunhão com o Senhor, através da minha vida de oração. Tem quanto tempo que você não faz um jejum? Que você não faz um voto com Deus? Que você não faz um compromisso com Deus? Gente, isso é coisa básica da caminhada cristã. Eu não estou falando novidade nenhuma para vocês aqui hoje. Eu estou falando de algo que, né, desculpem aí os carecas, se tiver algum, né, que estão carecas de saber daquilo que é essencial, do que é básico da vida cristã. Bíblia, oração, jejum, comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Isso não é novidade, mas é algo que muitas vezes nós vamos deixando, vai deixando, e aí nós vamos nos esquecendo do que é mais importante na nossa vida. Nós não podemos viver, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos viver o sobrenatural nas nossas vidas. Então nós temos sim que buscar aquilo que é espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 16, diz assim: quando alguém flui nos dons... Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nós temos que ter a sabedoria de Deus na nossa vida. Tratar a todos, né, como iguais. Servir uns aos outros. Buscar a presença do Senhor. E quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, mais Ele transforma as nossas vidas. Mais nós olhamos mais para o outro do que para nós mesmos. Mais nós conhecemos ao Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos ter atitudes diferentes, se nós queremos viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. E nós temos que ser humildes também, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu sou crente, eu sou cristão. Aí eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, mas será que se faz mesmo? Só você sabe. Só você sabe, mais ninguém. Mas ninguém sabe se você tem o seu tempo com Deus, se você lê a Bíblia, se você ora realmente. Você e Ele, né? Que sabe disso. E às vezes a gente tem que ter a humildade necessária para ter um coração ensinável. Para ter um coração ensinável diante do Senhor e falar assim, realmente, Senhor, não é para falar para mim, não é para falar para o pastor, é para falar para Deus. Senhor, eu estou pegando mal mesmo. Eu estou errando. Eu não estou negligenciando a minha leitura bíblica. Eu estou negligenciando o meu tempo com o Senhor, a minha oração, o meu jejum, a minha comunhão contigo. Nós temos que ser humildes e ter um coração ensinável. E quando o Senhor nos mostra os nossos erros, nós precisamos corrigir. Corrigir. E não ficar batendo na mesma tecla. Né? Tem um dizer aí, né, que fala que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E muitas vezes, desculpa a expressão, mas muitos estão sendo burros porque persiste no erro. Isso é triste de se dizer, gente, mas é a verdade. Muitas vezes estamos sendo burros por persistir no mesmo erro. E aí a gente tem que vir e falar de novo, desenhar às vezes, e nem desenhando não entende. Misericórdia. Nós precisamos tomar uma posição na nossa vida cristã, na minha vida, cada um por si, prestando atenção de como você está com Deus. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros e não mais cometê-los, né? Também é uma música, mas crescer nos dons espirituais, mudar a nossa vida, nos posicionar. Não podemos ficar em cima do muro, hoje eu sou crente, hoje eu não sou, hoje eu leio a Bíblia, amanhã eu não leio. Depois de amanhã também não, depois pode ser que eu volte. Não, é todo dia. Todo dia você come, todo dia você bebe água, todo dia você dorme. Por que todo dia não busca a Deus? Nós precisamos disso. É essencial para a nossa vida cristã.
1 Coríntios capítulo 3, versículo dos 5 e 6 diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Eu não sei quem plantou o amor de Deus na sua vida. Eu não sei quem falou de Jesus para você. Em que dia que você entregou a sua vida para Jesus. Mas quem dá o crescimento é Deus. Está escrito na palavra, versículo 6 de 1 Coríntios 3. É o Senhor que dá o crescimento. E às vezes a gente fica igual neném, dependendo da pessoa. Ah, mas fulano me chamou para a igreja, mas fulano nem está lá mais. Fulano me levou para a igreja, mas fulano nem é crente mais. Mas não é fulano, é você. É cada um de nós. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Eu como pastor, ou pastor como pastor, nós somos os responsáveis por orientar você, por te instruir, por te ensinar o caminho que você deve andar. Isso também é função do Espírito Santo, que Ele faz isso melhor, muito melhor do que nós. Mas quem é responsável é cada um de nós. Cada um é responsável pela sua vida espiritual. Cada um de nós somos responsáveis. Eu lembrei da outra música, né? Nos tornamos responsáveis, né? Nós somos responsáveis de manter a chama acesa, de manter o fogo do Senhor aceso na nossa vida. É Deus quem dá o crescimento. Paulo está dizendo que nós trabalhamos, mas a glória ela é de Deus. Toda a glória é de Deus, o sobrenatural na sua vida, a glória é dele. Então cresça, comece de onde você está. Comece de hoje, o início de ano, né? Um ótimo momento para nós fazermos diferente, para nós tomarmos atitudes diferentes, para alcançarmos coisas diferentes. Né? Como eu falei, hoje é dia 14, talvez você não começou a ler a Bíblia ainda. Lê o dia 14 e lê o dia 1º, lê o dia 15 e o dia 2, até você colocar em dia. Se terminar janeiro, você já está em dia. Mas a gente precisa começar, a gente precisa fazer. Comece de onde você está. Não tente ser aquilo que você não é, mas simplifique. Deus vai te conduzir. É Deus quem nos conduz, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem fala conosco, é Ele quem nos orienta. Nós precisamos só estar atentos e buscar a Deus na nossa vida, todos os dias. Para viver o sobrenatural, entenda que o sobrenatural flui em um ambiente de liberdade. Tem que haver liberdade. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. O que está dizendo ali? Quando a gente vem para o culto, a gente tem que estar preparado. A gente não se prepara depois que chegou no culto. Depois que chegar lá na igreja, eu vou ajoelhar, vou fazer uma oração para me preparar para o culto. Não, você tem que se preparar antes. O que acontece aqui no culto é um reflexo da sua vida com Deus. É um reflexo do que você vive com Deus no seu dia a dia. Aí você chega aqui, muitas vezes, e vê, né, fulano lá, levantando as mãos, e balançando, e cantando, e se entregando para Deus. E aí o outro, ele para e fala assim, não, eu queria ser igual a fulano. Eu queria ser igual a Elton. Que adora Deus de verdade, né? Olha para você ver que bonito que é. Mas o que acontece aqui, na congregação, é um reflexo do que você viveu com Deus durante todos os dias. Não adianta não buscar Deus segunda, terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, e chegar aqui domingo e falar assim, hoje o fogo vai descer. Não vai. Não desce. Por quê? Porque você não teve comunhão com Deus. Dia nenhum. Aí chega domingo e você quer que aqui profecia e revelação e milagre e isso e aquilo. Como? Se durante a semana não teve o tempo com Deus. Se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não buscou a presença do Senhor, vai chegar aqui domingo. Por isso que muitas vezes você chega aqui e você fica disperso. Um mosquito que passa te distrai.
Porque você só está aqui de corpo presente, não está conectado ao trono da graça. Gente, isso é uma palavra dura de se dizer e triste. É triste para mim, como pastora, como ministra de louvor. Não vou nem dizer como pastora. Como ministra de louvor, às vezes estar aqui e olhar para a igreja e ver pessoas, muitas vezes, batendo papo com o outro durante a adoração. Às vezes, sabe aquelas caras assim que a pessoa está enfadada, está cansada, fazendo... Essa cara, às vezes a gente vê daqui. Guilherme, estou mentindo? Adriel? Às vezes a gente vê daqui, porque nós estamos de frente. A luz está apagada, mas a gente ainda vê você. E nós aqui, né, com todo o preparo, com a oração, com o jejum, com o ensaio, com tudo. E às vezes a gente está aqui sentindo a presença de Deus e a gente olha e tem gente que está assim. Porque não se preparou. Não teve o preparo. Não é só vir à igreja. Eu já falei isso uma outra vez aqui. Vir à igreja não é passaporte para ir para o céu. Tem muita gente vindo para a igreja e quando Jesus voltar, vai ficar. Muita gente que só frequenta. E eu não estou falando da Igreja Batista Nova Vida somente, não. Estou falando também, mas não só da Igreja Batista Nova Vida. Da igreja como um todo. Quando o grande dia chegar, aí Jesus vai falar assim, aparta de mim, porque eu não te conheço. Como assim? Você ia lá uma vez por semana, ficava lá só de corpo presente, e você acha que eu conheço você? Ia lá só uma vez no mês, bateu o cartão, e acha que eu te conheço? E nos outros dias? Nós precisamos, isso é muito sério, nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Ele falou para nós, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou que ia estar com a gente só no domingo. Não. Ele não falou que ia estar com a gente só numa segunda, numa terça, qualquer outro dia da semana. Estou falando domingo porque domingo é o dia que às vezes a gente fala assim, hoje é o dia do Senhor, hoje é dia de ir para a igreja. Todo dia é dia de ir para a igreja. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. E precisa haver um ambiente de liberdade para o sobrenatural fluir. Se não tem um ambiente de liberdade, se o ambiente não foi preparado, o Espírito Santo não flui. O sobrenatural de Deus não vem, porque não tem lugar. O ambiente precisa estar preparado. 2 Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade. Nós somos livres. Mas nós só somos livres em Deus quando nós nos voltamos realmente para Ele. Quando nós de verdade buscamos ao Senhor. E é visível, né? O texto, a palavra fala, né, que a árvore é conhecida pelos frutos. O Senhor conhece cada um de nós. Talvez você pode até chegar aqui, levantar as mãos, falar em línguas, né? Mas o coração está vazio. Foi algo ensaiado, algo que você já sabe fazer, porque tanto tempo de crente, você já sabe. Você pode enganar a mim, pode enganar a pessoa que está do seu lado, mas a Deus não se engana. Deus, Ele nos conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a nossa adoração realmente é verdadeira. Ele sabe quando nós realmente paramos 30 minutos do nosso dia, 1 hora, 15 minutos que seja, para buscá-lo através da leitura, através da oração. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Nós precisamos nos orientar, como diz os alagoanos, né? Se oriente. Precisamos. Deus hoje está falando para nós, se oriente. Se oriente.
Fique esperto, Jesus está às portas. Será que nós vamos? O Senhor, Ele nos traz palavras de orientação, Ele nos traz palavras de direção. Ele fala para nós, muda a rota, muda o caminho. Sabe o GPS, né? Que a gente coloca lá, e aí a gente não sabe ir num lugar, coloca o endereço, e aí ele vai falando, né? Tem uns que vai falando a vozinha. Vire à esquerda a não sei quantos metros. A não sei quantos metros está o seu destino. O Espírito Santo é esse GPS na nossa vida. É Ele que vai falando para a gente aonde a gente vai, aonde que a gente vira, qual caminho que a gente anda, qual decisão que a gente toma, o que a gente escolhe. Mas muitas vezes nós esquecemos do GPS, do Espírito Santo em nós e queremos fazer tudo à nossa vontade. É do meu jeito. Eu vou para o caminho que eu quiser, porque eu que mando em mim. Eu não mando em mim. Quem manda em mim é o Espírito Santo, é Deus, que é o Senhor da minha vida. Nós precisamos entender isso. Um ambiente onde há a manifestação do Espírito Santo, né, tem que ser um ambiente que é organizado, é um ambiente que realmente as pessoas estejam dispostas a buscar a presença do Senhor, onde as pessoas realmente estejam com o coração voltado para Ele. Se isso não acontecer, se o seu coração não estiver entregue, você não vai... O lugar pode estar maravilha, mas você não vai sentir a presença de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor, viver uma vida genuinamente cristã. Nós podemos aprender melhor, fazer melhor, viver melhor, servir melhor, errar menos, mas nós não podemos apagar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O primeiro texto que eu li hoje. Não apagueis o Espírito Santo. Não podemos apagar. Às vezes, a gente, por qualquer coisinha, né, a gente quer apagar o Espírito Santo, a gente quer deixar Deus de lado. Ele não nos abandona jamais. Nós é que muitas vezes viramos as costas para o Senhor, agindo muitas vezes como crianças birrentas. Sabe o menino quando está dando birra? Ele fica chato, não fica o menino birrento? Eu tenho 2 filhos, eu sei como que é um menino birrento. E birra. Os meus até que não eram muito birrentos, não. Adriel olhou assim. Nem Sara nem Adriel, até que não era muito birrento, não. Só quando eu falava com eles assim, vamos lavar as vasilhas. Aí, sabe o que eles faziam? Jogava no chão assim, ó. Não vou fazer aqui não, porque depois vai ficar difícil para levantar. Mas ele jogava no chão e fazia... Ah! Aí eu falava, antes de falar o que eles iam fazer, eu já falava assim, sem gritar, sem reclamar, sem cair no chão, vai lavar as vasilhas. Aí eles não tinham o que fazer, né? Eles iam lavar as vasilhas. Eu já até contei isso aqui também. Eu coloquei lá na pia um versículo. Qual foi o versículo, Adriel? Qual foi o versículo, Sara? Apliquei a palavra do Senhor, e até hoje eles lembram, nunca esqueceram do versículo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nós, muitas vezes, fazemos todas as coisas com murmurações e contendas. Deus manda fazer isso. Ah, Senhor, eu não vou, não. Deus fala isso, fala assim, espera aí, eu vou ver se isso aqui realmente é verdade. Nós estamos parecendo crianças com Deus, quando nós já precisamos estar comendo feijoada, nós estamos comendo mingauzinho. Nós precisamos crescer. Cresça. Cresça. Nós precisamos crescer. Para viver o sobrenatural, você tem que se expor. Você precisa se expor para viver o sobrenatural. Amós 3:8. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou. Quem não profetizará? Num ambiente que tiver um leão de verdade, rugindo, você vai ficar quieto no seu canto? Um leão, bicho. Você acha que você vai ficar quieto? Se soltar um leão ali, abrir aquela porta, vir um leão de lá para cá. Uau! Você vai ficar paradinho no seu lugar? Eu vou correr. Agora imagina o leão de Judá. O leão rugiu. Esse leão aqui não é qualquer leão. Imagina Deus, Jesus, o leão de Judá, bradando lá do céu. Quem não vai temer? Ele falando, quem não vai profetizar? Vai aparecer um monte de profeta se o leão rugir. Mas nós precisamos deixar o leão rugir. Nós temos que nos expor.
expor para Deus, abrir o nosso coração, contar tudo, Ele já sabe. Ele já sabe. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você não está lendo a Bíblia, que você não está orando, que você não está fazendo isso, que você não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo outro. Ele já sabe, mas Ele quer que você fale com Ele. E que você peça perdão e se arrependa. Ele quer que você viva o sobrenatural. Ele quer que você haja como Ele agia. Ele quer que você dê ordem para uma enfermidade e você expulse espíritos malignos. Ele quer que você seja grande nele. Ele não quer que você seja um gatinho, mas Ele quer que você haja como um leão que ruge. Ele quer que você se espelhe nele. Vocês já viram aquela imagem que tem na internet de um gatinho na frente de um espelho? E a imagem que está refletida lá é de um leão. Um gatinho aqui, olhando para o espelho ali, e lá no espelho tem um leão. Ele é um gatinho, mas ele está se vendo como um leão. Nós somos gatinhos. Nós não somos nada, nós viemos do pó nós vamos retornar. Mas em Deus, nós somos como leões. Em Deus nós somos fortes. Em Deus nós somos cheios do Espírito Santo. Em Deus nós podemos fazer grandes coisas. Em Deus nós podemos viver o sobrenatural. Em Deus nós podemos ter experiências sobrenaturais com Deus. Nós não vamos ficar de experiência passada. Daquilo que eu vivi o ano passado. Oh, glória a Deus, foi tão bom aquele dia. Do que eu vivi 10 anos atrás. Oh, maravilha, aquele dia o Espírito Santo desceu. Nossa, eu caí no chão, eu falei em línguas. Eu senti aquela coisa gostosa dentro de mim, mas foi aquele dia lá, nem sei quando foi. E hoje? A gente canta aqui, que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. E tem gente que está assim, ó, que seja hoje, que seja agora. Tem gente que nem canta. Continua com a boca lá, só olhando em volta, olhando para nós. Eu sei que nós somos bonitos. Mas o Jesus é muito mais bonito do que nós. O poder de Deus é muito maior. Nós precisamos dele na nossa vida. Nós precisamos disso. Isso é algo que, como eu disse, desde o início, é individual. É uma busca única. Nós podemos buscar enquanto congregação? Podemos. Nós podemos nos arrepender enquanto congregação? Podemos. Mas se nós fizermos aqui um momento de quebrantamento, de arrependimento, você precisa amanhã nutrir de novo, buscar a presença de Deus de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Porque senão, a chama apaga, o fogo apaga, e aí, é como se nada tivesse acontecido. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 11. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Atos 8, 18. O Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos. A gente aprende que a unção ela é transferível, né? Quando alguém coloca a mão na nossa cabeça, muitas vezes a gente sente o Espírito Santo em nós, a gente chora, a gente ri, a gente sente aquela coisa gostosa, mas tem que ter um preparo para isso. Não é simplesmente chegou aqui, pôs a mão na cabeça e a pessoa sentiu o Espírito Santo. Não é assim. É o que eu falei, o que acontece no culto é um reflexo da sua vida com Deus. Se na vida você está disperso, aqui você vai ficar também. Se na vida você não está prestando atenção no que Deus está falando, aqui também você não vai prestar. A gente precisa se posicionar, precisamos ficar atentos. Não negligencie o dom que foi dado a você. De 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Muitas vezes os presbíteros, os pastores, né, colocam a mão na sua cabeça para selar algo que você fez, um compromisso que você fez com Deus.
Nós vamos fazer isso nessa noite. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Mas eu e o pastor vamos ficar aqui. E se você quiser vir receber, primeiro, nós também não vamos orar por você. Nós vamos selar na sua vida a decisão que você mesmo tomou, a oração que você mesmo fez, de ser diferente, de se posicionar de forma diferente, de buscar a presença de Deus, de buscar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu sou obrigada a ir na frente? Não. Nem quero que você venha se você realmente não quiser fazer isso. Se realmente você não quiser se comprometer com Deus, a viver a vida que Ele tem para você, a viver o sobrenatural dEle na sua vida. Nós cremos que nós podemos ter um ambiente que promove experiências com Jesus, que mostra o caminho do coração de Deus, que libera o poder de Deus sobre as pessoas. Paulo, nesse texto aí de Timóteo, Paulo impôs as mãos sobre a vida de Timóteo e Timóteo recebeu dons, recebeu o chamado. Paulo fala sobre visitar a igreja, compartilhar os dons. Nós precisamos sim orar uns pelos outros, e isso libera o fluido sobrenatural sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O chamado não é só para alguns. O chamado é para todos. É para mim e é para você também. Então eu quero convidar você ou a se ajoelhar, ou a ficar de pé. Mas eu quero que você ore nesse momento. E que você abra o seu coração para Deus. Pode ser. Você vai orar aí no seu lugar. A orientação é essa. Se precisar de conserto com Deus, faça o seu conserto com Deus. É você e Ele agora. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem está ao seu redor. Esquece até que você está na igreja. Só se conecta ao trono da graça do Senhor. Fala com Ele. Se precisar de conserto, se conserte. E depois que você fizer a sua oração, que você já tiver com o seu coração quebrantado, que você falar assim: amém, Senhor, eu quero viver isso, eu quero experimentar o sobrenatural, eu quero ser diferente, faça um compromisso com o Senhor de ser diferente, aí você vem na frente. E eu e o pastor, nós não vamos orar por você, nós só vamos selar com a unção do Espírito Santo, com a unção com óleo, a sua oração, aquilo que você decidiu fazer no seu relacionamento com Deus. Amém? Irmão, você pode apagar as luzes. Com a luz um pouco assim, as pessoas ficam um pouco mais à vontade. Então, esse é o seu momento com Deus. Uma canção vai ser tocada. E você pode fazer a sua oração.